Hoje com o sócio da TID Sustentável, Felipe Mendes. Bom dia, Felipe. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. É, Obrigado pelo convite aí. vamos falar aí sobre irrigação sustentável, né? Porque a água é um recurso finito, hoje já está, se sabe disso mais do que nunca, já se sabe há muito tempo. Mas é preciso economizar, é preciso utilizar de forma racional. Mas assim, a grosso modo eu diria que toda a irrigação é sustentável. Desde que você não pegue a mangueira, abra a torneira e largue lá no jardim, né? Eu estou usando o exemplo do jardim aqui, mas a verdade é dar para as plantas a quantidade de água que é necessária, né? Porque água de menos faz mal e água de mais também. E a dosagem você só consegue com uma irrigação sustentável. Antes da gente falar das formas de fazer uma irrigação sustentável, quais são, assim, os números e as informações e o panorama global que a gente tem sobre o déficit hídrico do planeta? A gente estava aí há várias semanas, meses aí sem chuva, agora chegou uma chuva que vai cair um pouquinho e a gente sabe que depende desse ciclo da evaporação da água para a formação de nuvens, para a água descer, para ir para o lençol freático. É verdade que a quantidade de água no planeta Terra é sempre a mesma? Ela só circula? Na realidade, o grande problema assim, que a gente tem hoje não é a quantidade do recurso, né? É esse recurso conseguir chegar nas pessoas que precisam dele. Yeah. Então, hoje, segundo a ONU, a gente já tem mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Isso já é mais de um quarto da população. Então, se for parar para pensar, você ter um quarto da população que não tem acesso a esse recurso. Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de mais de 50 milhões de brasileiros que não têm acesso à água. E é um dos países que tem a maior quantidade de água própria para consumo, que seja água doce, né, própria para consumo do mundo. Mesmo assim, essa água não chega nas pessoas. Então, assim, não é só a quantidade do recurso, e sim como esse recurso vai ser tratado, mas principalmente transportado para chegar até essas pessoas. E aí, quando chega, como vai ser utilizado, seja na agricultura, seja nas residências, ou seja em empresas de médio, grande porte, de menor porte, entendeu? Os números são assustadores porque a previsão é que se a gente mantiver o hábito de consumo que a gente tem atualmente, a gente vai chegar ali até 2030, que não está distante, a gente está aí há 6 anos de 2030, a gente vai chegar com 40% da população sem acesso à água potável. Então é extremamente preocupante, e quando a gente fala do contexto agrícola em si, a gente tem aí uma estimativa que cerca de 70% da água doce disponível ela é utilizada para irrigação, né? Então, consequentemente, é um dos segmentos que mais utilizam água, se não o maior, né? E, infelizmente, uma parcela dessa água ainda é desperdiçada por conta de práticas de irrigação que não sejam adequadas, ou até mesmo vazamentos e perdas no sistema também. Tá. Na área urbana, depois a gente vai para a agricultura, a gente vê muito desperdício. Às vezes a pessoa está lavando calçada com água tratada pela companhia de saneamento, o que é um absurdo, né? Você paga uma fortuna pela água e vai jogar água na calçada. Não que você não deva lavar a calçada, mas existem métodos, aparelhos que trabalham com pressão e que economizam muita água. O sujeito vai lá lavar o carro, não que você não tenha que lavar o carro. Lava no Lava Rápido. Lava Rápido, às vezes, tem água de poço artesiano, tem sistemas também de alta pressão que economizam água e fazem o trabalho de limpeza. E você pode também ter o equipamento de pressão em casa. Vai regar, larga a mangueira lá no jardim e vai conversar lá com o vizinho, sei lá, aquelas coisas. Enfim, é preciso administrar isso, né? E na agricultura, a gente hoje já tem muitos sistemas que ajudam nessa economia e no uso racional da água, né? Através desses recursos, a gente consegue dosar a quantidade de água que as plantas precisam e, às vezes, até equipamentos que automaticamente já detectam se o nível de necessidade está acima, na média ou abaixo. Essa é a nova realidade. Isso, exatamente. Eu acho que, como todo recurso, né, quando você vai usar o seu dinheiro, por exemplo, você não é estratégico quando você usa o seu dinheiro, a água é um recurso também que não é infinito. Ele é um recurso que é escasso. Então, você também precisa ter o plantio que seja estratégico, por exemplo. Então, uma das formas de você conseguir economizar água e reduzir esses gastos na própria irrigação é você trabalhar com esse plantio estratégico, onde você consegue, por exemplo, agrupar as plantas com necessidades hídricas que sejam semelhantes.
Isso daí faz com que você consiga otimizar o uso dessa água e reduza o desperdício de uma maneira que você evite que plantas com necessidades diferentes do recurso hídrico estejam juntas, e aí você acaba tendo desperdício naquelas que precisam de um pouco menos, né? Você privilegia uma categoria, se você colocar água água demais, e você está desprestigiando a outra categoria de plantas, e vice-versa, e assim vai. É possível fazer isso de uma forma racional, agregar plantas que têm a mesma necessidade da quantidade do recurso hídrico, da água? Como é que a gente detecta isso, por exemplo? Então, a empresa, né, ou a fazenda, ou onde quer que seja, que vai fazer o plantio, ele precisa fazer de maneira estratégica, né? Então, se tem uma quantidade X de plantas que você precisa plantar, você vai agrupar elas de maneiras estratégicas. Você precisa ter, para isso, o conhecimento de entender qual que é a planta que vai precisar de mais e de menos água e fazer esse agrupamento para você, quando for fazer a irrigação, você conseguir fazer essa irrigação estratégica também. Uma outra forma que você tem também é o monitoramento e o uso de tecnologia, né? Então, você pode utilizar, por exemplo, monitoramentos e sensores de umidade no próprio solo, tá? Hoje em dia a gente tem, que determinam com precisão as necessidades hídricas dessas plantas, né? Então, com essa tecnologia, você vai conseguir ajudar, é praticamente automático os níveis de irrigação com base nas condições reais daquela planta que você já fez o plantio estratégico. Ou seja, em um determinado hectare, você tem a mesma planta, uma planta que necessita estrategicamente da mesma quantidade de água, e utilizando um monitoramento adequado, você consegue definir com precisão as necessidades daquela planta naquele momento também. E como é que o técnico define, né, ou a empresa define, qual vai ser a forma de irrigação? Porque você tem aspersão, tem gotejamento, tem hidroponia. Como é que é definido o modelo do sistema a ser implantado? Então, uma das dicas que a gente coloca aqui justamente é a questão da irrigação por gotejamento. É claro que isso vai depender do tipo de planta e da necessidade dela, por isso que eu acabei de comentar sobre o monitoramento, né? Esse monitoramento ele vai te falar com precisão ali a quantidade de água. Quando você trabalha com gotejamento, isso é uma técnica altamente eficaz para direcionar a água diretamente às raízes das plantas. Então, isso daí vai reduzir, com certeza, a perda, por exemplo, por evaporação, lixiviação. Então, isso daí te ajuda demais no que diz respeito a isso, né? É claro que existe uma necessidade, um know-how ali de quem vai fazer para entender se isso daí vai ser suficiente para cada hectare de plantas agrupadas ali. Evaporação é uma palavra mais comum aí no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Agora, o que é essa lixiviação? É um nome que a gente dá para um processo de remoção dos nutrientes do solo, né, através das substâncias líquidas que tem em camada superficial, né? Então, você retira os nutrientes do solo por agentes naturais, né? É isso, a água lava o solo e leva embora nutrientes que estão ali. É isso, se ela está em quantidade excessiva. Isso aí, por agentes naturais, né? Então, especialmente a água. A grande maioria é pela água. Tá. E como fazer o monitoramento correto? Porque eu me lembro que uma vez eu estava andando dentro de um hotel e estava chovendo. Eu acho que eles não tinham um sistema de monitoramento, porque eles tinham uma... Estava irrigando. Estava irrigando, de repente eu tomei um banho, não da chuva, tomei um banho da chuva, eu estava de guarda-chuva andando na área do jardim, do hotel. Mas, de repente, eu tomei um banho de um borrifador que veio lá de uma aspersão. Quer dizer, está errado você instalar um equipamento sem ter o outro lado, o software que vai dosar a quantidade certa. Aí é desperdício também, né? Não, sem dúvida também. Eu acho que a gente está num cenário mundial, não só na questão agrícola e na irrigação, onde a gente está com uma crescente muito ampla assim, no que diz respeito à tecnologia, inteligência artificial. A gente usa isso muito aqui na T&D, né, na minha empresa, para fazer a gestão hídrica. Mas sempre vai ser necessário também o ser humano, né? Então, assim, existem formas de automatizar isso, sim, mas, poxa,
se você está vendo que está chovendo, enfim, existe a possibilidade de você, né, desativar aquele sistema ali de irrigação que vai acontecer de tempo a tempo. Por exemplo, se for ter um sistema que seja temporizado, a cada determinado momento ali do dia, ele vai fazer essa irrigação. Mas o principal são os sensores de umidade no próprio solo, né? Então, assim, se está chovendo, o solo ele vai ficar consequentemente úmido. Se você tem esse sensor de umidade, ele não vai permitir que aconteça essa situação que você passou, né? De estar chovendo e tá irrigando ao mesmo tempo. Me molhando de dois jeitos. Eu me protegi com o guarda-chuva, mas de repente vi um jato d'água debaixo que molhou a minha calça. Vem cá, e com relação ao período do dia, porque é muito questionável. Não deve-se irrigar debaixo do sol do meio-dia, ou deve-se irrigar à noite, ou pela manhã. Mas aí, não, de manhã eu não vou irrigar, porque o orvalho da noite já deu uma certa umedecida e deu um teor de água. Mas se você tem noites quentes e secas, como nós tivemos aí nesses últimos períodos aí, não tem nada de orvalho, né? A planta, na verdade, já amanhece pedindo água, né? Então, existe a questão do agendamento inteligente, né? Uma das dicas que a gente dá, inclusive, que você faça o planejamento da irrigação para você poder evitar os períodos de maior evaporação, que é, querendo ou não, um dos maiores motivos de perda, né? E aí, por exemplo, as horas mais quentes do dia, né? Você tem ali meio-dia, um sol de meio-dia. Então, assim, é um pouco mais complicado você fazer irrigação nesse horário, porque vai ter, consequentemente, uma maior evaporação e uma perda muito grande dessa água ali, no que diz respeito à irrigação. Então, o que a gente indica é você fazer esse agendamento inteligente, no sentido de optar por tentar regar de manhã cedo ou de noite, que é um momento que as temperaturas do próprio dia já estão um pouco mais amenas, né? Uhum. Bom, e para a gente fechar, irrigação sustentável ajuda também na preservação do meio ambiente. Com certeza, com certeza. É o que eu tinha comentado, né? No que diz respeito à parte ambiental e social, existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foi uma agenda de 2030 que foi criada pela ONU, né? Que visa justamente você atingir alguns objetivos que são de extrema importância ambiental e social, e que não é mais uma escolha para a gente. E um deles é o número 06, que visa assegurar a disponibilidade de água e saneamento para todos. Então você está impactando diretamente o meio ambiente quando você fala do recurso que ele é vital. Então o ser humano ele vive mais tempo sem se alimentar do que sem ingerir água, né? E, além disso, as outras espécies também que também necessitam de mais desse tipo de recurso. Então, no quesito ambiental, é sensacional. Inclusive, você pode utilizar isso como marketing verde para você, de poder fazer uma divulgação de que você conseguiu gerar uma redução no desperdício de água através da sua irrigação. Isso tudo você consegue hoje utilizar como distribuição de informação, gerar conscientização ambiental para outras pessoas e promover a sua empresa mesmo através desses números. Só para fechar mesmo, eu ia fechar com essa, mas é importante lembrar que o recurso água potável, água boa, água doce, ele é finito no planeta e ele vai ser cobrado cada vez mais. Acabou aquela história de que a água era de graça. Na cidade a gente já sabe que ela custa muito caro, então as pessoas aprenderam a fazer economia. Mas no campo, cada vez mais, ela vai custar também e vai custar caro. É a lei da oferta e demanda, né? Se você tem uma quantidade de recurso X e uma oferta, né, desse recurso com uma demanda, se essa demanda ela aumenta e a quantidade do recurso se mantém, o preço também vai, consequentemente, aumentar. Quando você tem uma demanda que está aumentando e o recurso está diminuindo, vai aumentar mais ainda. Então, é como se você precisasse de mais água num cenário onde tem menos água. Então, cada vez mais se tornando mais caro isso daí, consequentemente. A forma, o bolso, quando você tem que pôr a mão no bolso, é uma forma de regularizar, regulamentar e forçosamente te obrigar a entrar no eixo e fazer uma economia. No caso aqui a gente está falando de água, mas vale para tudo, né? Exatamente, com certeza. Bom, deixa seu endereço de internet para quem quiser saber mais informações sobre o nosso assunto abordado aqui. Perfeito, pessoal. Vocês podem seguir a TID Sustentável em todas as redes sociais, né? Principalmente no Instagram, o @tedsustentável. Ou vocês podem visitar o nosso site também, www.tedsustentável.com.br. Se quiserem me encontrar nas redes sociais também, vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode mandar mensagem lá, ou no Instagram da TID, ou no meu Instagram pessoal, @fepmendes, FEP Mendes. Ok, beleza, pessoal? Ok, Felipe, muito obrigado aí pela participação. Uma ótima semana para você que está só
começando, tá bom? Abraço. Valeu, um abraço.